aprendizado, tá ok? Como hoje a gente vai finalizar, né? Hoje é a nossa última disciplina, é a nossa última matéria dessa disciplina. Para a gente fechar a nota posterior a ela, eu vou estar distribuindo mais 2 exercícios, cada um valendo 10, tá ok? Um referente à aula anterior a essa e um exercício referente à aula de hoje, tá bom? Depois eu vou somar direitinho para ver se com esses 2 exercícios a gente consegue fechar a nota. Se não, a gente vai fazer igual a disciplina anterior que eu dei. Eu vou pegar todas as aulas e vou montar, como a gente não tem prova, eu vou montar um exercício com questões de todas as aulas que a gente deu dentro dessa disciplina. Aí a gente fecha 3 exercícios, somando aí os 50 pontos, ok? Hoje a gente vai encerrar aí, a gente falou bastante nessa disciplina sobre cálculo de medicações, e hoje a gente vai encerrar, tá? A nossa saga aí de cálculos, ok? A gente teve cálculo de medicamentos, nós tivemos cálculos de gotejamento, né? Dividindo aí em macro e microgotas, e hoje a gente vai encerrar com cálculo de insulina também, tá? Numa aula anterior, eu mostrei para vocês que a gente tem 2 tipos de seringa, né? Que a gente costuma administrar insulina no paciente. Nós temos a seringa. Pessoal, eu creio que deve ter dado um problema com a internet da Débora. Aguardem só um instante, por favor. Nós aqui em Alinhos tivemos uns piques de energia. Pode ser que tenha dado algum problema na internet dela, tá? Peço que aguardem só um minutinho. Débora voltou!
Groselha, oh, meu pai do céu. Eu falei com eles que deve ter sido sua internet. Foi, deu aquela hora que acabou a luz, a internet tá, vai e volta, né? Aí ela estabilizou, ficou normal. Aí tô aqui falando, daqui a pouco eu continuei aparecendo, né? Aí eu só vi a mensagem em cima que tava tentando me reconectar. E de fato a internet caiu. E aí eu tive até que mexer no roteador para ver se voltava, mas voltou, deu certo. Aí, Pessoal, só continuar. aproveitando, eu vou ter que ir a uma farmácia aqui. Eu vou estar levando o meu telefone, ele está ligado nos dados móveis, mas caso alguém fale com vocês aí no PV que não está conseguindo entrar, que eu não tenha aceitado, peça para que aguarde um pouquinho só, tá? Que aí eu aceito, mas eu vou estar indo com o telefone ligado, tá bom? Pode continuar aí, Beleza. viu, Débora? Ah, então o bom de que a internet que ao menos o áudio melhorou, né? Então a gente já tem aí um ponto positivo. Pessoal, retornando aqui, igual eu estava falando, a gente fica acordado assim, então, tá? Após a aula, eu vou estar fazendo o cálculo aí de atividades distribuídas, quantos pontos a gente já teve, tá? E vou ver se vai ser necessário só 2 exercícios de 10 basta, ou se eu passo um terceiro com toda a disciplina dada até agora, tá bom? Voltando, nós hoje vamos falar sobre o cálculo de insulina. Eu estava tentando lembrar onde eu parei, mas lembrei, estava falando das seringas de insulina. Nós temos a seringa de insulina, a própria, né? Onde ela vem ali contando 100 unidades. E nós temos a seringa de insulina de 1 ml, que numa aula prática com vocês eu mostrei. A correção do exercício de cálculo que eu pedi para vocês me mandarem no e-mail, eu não corrigi de todo mundo ainda, tá? Eu corrigi de alguns alunos e eu só vou disponibilizar a nota depois que eu tiver corrigido de todos, tá? O que aconteceu? Eu peço, quando eu disponibilizo o exercício, eu peço para me mandar num lugar só, porque o e-mail que eu disponibilizei para vocês é um e-mail onde eu só recebo o exercício de vocês, eu não recebo nada referente a trabalho, a coisa pessoal, nada. Eu fiz o e-mail para ficar restrito a isso, né? Só que alguns alunos têm dificuldade de mandar no e-mail, não conseguem, a internet está com algum problema. Depois eu tive que estender o prazo aí de entrega, era no sábado, e alguns alunos na segunda-feira me pediram para estar reconsiderando, tá? A nota não vai ser a mesma, eu já falei com os alunos que não vai ser, prazo é prazo, tá? E aí a nota vai ser inferior à data original de entrega, que era no sábado, dia 24, ok? Quem me entregou na segunda-feira, beleza, corrijo, sem problemas, mas a nota não vai ser 10, tá bom? Ivana, eu acho, não lembro se eu cheguei a ver o seu e-mail para mim, mas seu nome apareceu em alguma coisa. Caso não tenha chegado, eu vou te falar e depois a gente acerta pelo WhatsApp, tá bom? Que alguns alunos, depois, quando eu disponibilizar a nota, e não tiver, o aluno mandou falou que mandou o e-mail, mas a nota não apareceu, né? Pessoal, eu não vou confirmar para todo mundo se chegou ou não chegou, porque igual eu falei, eu não corrigi de todo mundo ainda, tá? Eu tive alunos que me mandaram no e-mail e eu tive alunos que me mandaram no WhatsApp. Então, do WhatsApp mesmo eu não corrigi de ninguém, tá? Meu WhatsApp eu utilizo ele para serviço, então eu tenho outras mensagens, então eu tenho que ficar procurando a mensagem de aluno para salvar, para baixar, porque meu celular não faz download automático, porque é muita coisa que manda. Então eu vou ter que procurar essas conversas e baixar a foto de vocês, tá bom?
Então, voltando ao que eu estava falando, igual, o e-mail não sabe se foi ou se não foi. Na hora que eu disponibilizar a nota, se você que me enviou a atividade, o seu nome não está lá, não está com nota, você entra em contato comigo, tá? Mas tem um porém. Eu quero saber se realmente você enviou o exercício para mim e ele não chegou por uma falha de e-mail, ok? Então, você vai tirar a foto lá do dia que você enviou aquele e-mail, tudo bonitinho, comprovando para mim que você enviou, e aí eu aceito ele, ok? Fora isso, eu não aceito, tá? É só nesse critério. Então, disponibilizei a nota, seu nome não está lá, não recebeu nota, entre em contato comigo, me manda a foto do e-mail do dia lá que você mandou dentro da data de entrega e eu vou reconsiderar, ok? Aí a gente até combina de me mandar direto no WhatsApp para a gente não ter esse problema de chega ou não chega, tá bom? Mas por conta disso, de alunos me mandarem no e-mail, outros me mandarem no WhatsApp, outros mandarem fora da data, eu não corrigi de todo mundo, tá? Essas 2 semanas têm sido um pouco apertada, então eu ainda não finalizei a correção, tá? Creio que até segunda-feira, antes da nossa outra disciplina começar, eu já disponibilizo a nota dos 3 exercícios para vocês. De cálculo, né? E dos outros 2 que eu vou mandar. Se eu não mandar até o final da semana, aí a gente disponibiliza aí para frente, ok? A nota desses 2 últimos exercícios. Voltando, pessoal, para a aula, alguém tem mais alguma dúvida referente a exercício? Que se não tiver, eu vou seguir aqui, aí só falo sobre exercício no final da aula agora. Alguém tem mais alguma pergunta ou mais alguma dúvida referente a isso? Não? Então eu vou seguir a aula, ok? Beleza, então vamos dar sequência. Como eu estava falando, seringa de insulina, ela vem escrito atrás, ela vem identificada na embalagem da seringa que ela é uma seringa para insulina. No frasco no frasco da insulina, a gente vem lá sem o I, né? Que significa unidades internacionais, tá bom? Então, um frasco de insulina, você tem 100 unidades ali internacionais por ml. Então, a cada uma ml, você tem 100 unidades de insulina, ok? Tá? Isso é uma medida internacional, todas são assim, padronizados, ok? E aí, na seringa de insulina vai vir 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, de 10 em 10 marcando, ok? Então, a gente conta o que na insulina? Cada tracinho na seringa de insulina, como eu mostrei para vocês na aula anterior, e alguns alunos que fizeram estágio comigo lá no PSF eu também expliquei, ela vale 2 unidades, ok? Então, você vai vir 5 tracinhos, aí o traço lá sinalizando 10, né? Cada uma vale 2, então 2, 4, 6, 8, 10. 5 tracinhos, ali equivalendo a 10. Na seringa de 1 ml, quando a gente não tem a seringa de insulina, a gente pode utilizar a seringa de 1 ml. A contagem nela é fácil, a gente não precisa necessariamente de um cálculo, ok? Então, cada tracinho na seringa de 1 ml vai ser equivalente a quê? A uma unidade. Então, a gente vai descendo contando, ok? 1, 2, 3, 4, 5, aí chegou ali em 0,5. Você tem quantas unidades até chegar lá? É 10? Então, beleza. A gente vai contando de 1 em 1 para saber. O paciente tem que tomar 28 unidades, então você conta ali 28 tracinhos naquela seringa de 1 ml. Cada um equivale a 1, tá? Na seringa de insulina, que é própria para aplicar insulina, não. Cada tracinho daquele equivale a 2 unidades, tá bom? Então, temos essa diferença. Na prática, eu mostrei para os alunos como que funciona, tá? Não é difícil, não tem mistério, é fácil. Você pegando a prática, você se familiariza com cada seringa, como funciona cada uma, e você grava isso e leva para a vida, tá? Leva para a sua prática, ok?
Só que, pessoal, a gente não se restringe só à seringa de insulina e só à seringa de 1 ml. É raro não termos seringa de 1 ml, tá? É muito raro. Agora, não ter seringa de insulina, às vezes pode acontecer, de você não ter ela na sua unidade, tá? E aí você tem que fazer com a seringa de 1 ml. Mas vamos supor que você não tenha nenhuma das duas, ok? Você não tem seringa de 1 ml e como também não tem a seringa de insulina. E agora, como que você vai aplicar insulina nesse paciente? Ele vai ficar sem aplicar? Não, ele não vai ficar sem aplicar porque ele precisa daquela insulina. Se tem uma prescrição de insulina para o seu paciente, seja ela regular, que é de ação rápida, ou seja ela NPH, é porque o seu paciente ele tem algum déficit e ele precisa dessa insulina ali para manter os níveis de normalidades ali de glicemia, ok? Ele precisa dessa insulina para auxiliar essa regulação ali dos níveis de glicemia, de açúcar no sangue, ok? E é o que a gente vai aprender hoje, tá? Não é comum, não é muito falado, mas a gente pode fazer insulina em seringa de 3 ml e em seringa de 5 ml, tá bom? Mas quando a gente utiliza esses dois tipos de seringa, a gente vai ter que fazer cálculo, tá bom? Porque ela é totalmente diferente de uma seringa de 1 ml e de insulina, né? Porque se um frasco de insulina ele fala para mim que eu tenho 100 unidades internacionais por ml, então a cada ml eu tenho 100 unidades, uma seringa de 1 ml, quanto que eu tenho de total nessa seringa? 100 unidades. Se eu encher ela ali inteira, eu tenho 100 unidades naquela seringa. Então é fácil da gente manusear, tá? Depois da seringa aí que é própria para insulina. A de 3 ml, a de 5, não, nem tanto, porque ela não é comum, não se usa, ela é o último recurso onde a gente usa ela, mas pode se usar. Mas aí a gente tem que partir para o cálculo, tá bom? E tem que fazer o cálculo sim para saber a quantidade que você vai administrar nesse paciente, ok? Então, a gente vai abrir aqui os slides, que a gente vai ver como que a gente faz esses cálculos, como que a gente mexe, tá bom? Vou fechar aqui minha câmera e vou abrir os slides. Gente, mas o negócio não quer abrir hoje, não. Foi. Tá todo mundo vendo os slides? Alguém fala para mim aí, por favor. Algum aluno abre o microfone e confirma para mim se tá vendo o slide? Tá vendo? Sim, Beleza. ok. Então tá, pessoal, aqui a gente vai iniciar a nossa aula em fim de cálculo de insulina, tá? Alguma dúvida até aqui ou a gente pode seguir? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então vamos lá. A insulina, ela apresenta dose de medidas em unidades, tá? Esse UI significa unidades internacionais. Sendo frascos comumente possuem 100 unidades por ml, como a gente já havia falado antes. Então, a cada 1 ml eu tenho 100 unidades de insulina, tá? O uso da seringa de 1 ml graduada também em 100 ml. Então, uma seringa de 1 ml ela é graduada em 100 ml, tá? Isso facilita o preparo e a administração, e quando a gente utiliza esse tipo de seringa, dispensa aí os cálculos, a gente não precisa fazer cálculo, a gente conta ali bonitinho, pronto e acabou, ok? Então fica aí a pergunta: se a unidade não houver seringas de 1 ml, como a gente pode proceder, né? E como foi falado, a gente pode proceder utilizando seringa de 3 e de 5 ml, ok? Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Foi prescrito aí para um paciente 50 unidades de insulina NPH subcutânea, tá?
Dispomos da unidade de frascos com 100 unidades por ml e seringa de 3 ml. Então, aqui eu tenho um frasco de insulina NPH contendo 100 unidades a cada ml e eu tenho seringa só de 3 ml. Então, toda vez que não tivermos seringa de 1 ml ou de insulina, a gente precisa fazer o cálculo. E o cálculo não é diferente aí do de administração de medicamentos, ok? A gente vai usar a regra de 3. O que mais a gente utiliza aí nos cálculos são a regra de 3, tá bom? Então, em cima, você vai colocar o quê? A sua apresentação. Você tem 100 unidades a cada 1 ml, tá? Isso aqui é o que você tem, é fixo. Da mesma forma que funciona lá na administração de medicamentos, a gente também funciona aqui, dessa mesma forma para montar o cálculo, ok? O médico, ele prescreveu aí, o paciente, ele tem que usar 50 unidades, tá? Então, quantas ml na seringa de 3 ml eu vou ter que aspirar para estar aplicando no meu paciente 50 unidades. Então, a gente faz o cálculo, tá? O cálculo é cruzado, igual a gente já fez nos anteriores, então vai ser 10 vezes x, né? Igual 50 vezes 1. 50 vezes 1, 50, né? 100 vezes x, 100x. Finalizamos essa parte, o 100 passa para o outro lado, dividindo, tá bom? Então, a gente vai dividir 50 por 100. 50 por 100 vai dar 0,5. Então, para eu administrar no meu paciente 50 unidades de insulina numa seringa de 3 ml, eu tenho que aspirar 0,5 ml de insulina e aplicar no meu paciente, tá bom? Essa é a dosagem correta que o meu paciente precisa para ele estar aí, para a gente estar aí administrando nele as 50 unidades, tá bom? Então, 50 unidades de insulina NPH por via subcutânea é equivalente a 0,5 ml numa seringa de 3, ok? Alguma dúvida? Beleza, então vamos dar sequência. De todos os cálculos, o cálculo de insulina ele é o mais fácil, ele é o mais simples, porque sua apresentação de frasco não muda, tá? É 100 unidades por ml, ok? Nós temos insulina, pessoal, para animal, tá? Animal, ele também pode desenvolver esse problema. Então, no frasco de um animal, de insulina para aí administrar num gato ou num cachorro, você tem frasco de 40 unidades. O cálculo que faz também é o mesmo, ok? E aí muda a apresentação. Mas aqui para nossa, não. Ou a gente tem a canetinha, onde vem a dose, a insulina já lá dentro, a gente só vai rodar aquela bolinha para ajustar a unidade e aperta ela contra a pele, né, e já aplica. Ou então a gente vai ter esse frasco de 100 unidades, né, que é uma unidade internacional, é uma medida padronizada, ok? E aí é fácil o manuseio, tá? Tipos que costumamos ter na nossa unidade é qual a NPH, que é de ação lenta, tá? E a gente tem uma diferença aí, a gente, em todas as aulas que tivemos falando sobre identificação, sobre você ler antes de administrar qualquer coisa, a gente tem uma diferença entre a insulina NPH e a insulina regular. Qual vai ser o aspecto de cada uma? Uma vai ter um aspecto leitoso, ela vai ser meia branquinha, tá? Enquanto a regular, ela tem um aspecto límpido, é igual água, ela é transparente, tá bom? E independente disso, a gente precisa ler o rótulo, tá? Porque o comum que se costuma ter nas unidades são essas duas. Porém, a gente tem outros tipos de insulina também, que às vezes a gente pode se deparar, tá? Uma criança faz uso de uma insulina aspartame, é específica, né?
Porém, vai que a mãe não tem condições de fazer na criança em casa, não sabe, guarda lá na unidade para vir todo dia fazer. Então, você tem outro tipo de insulina na sua unidade, você tem que ficar atento, né, a ler, a identificar se de fato o que você está aplicando é o correto, tá bom? A diferença aí entre essas duas é o quê? Que a NPH, ela tem ação lenta, ela fica mais tempo no organismo. Então, você vai aplicar, ela vai subir, vai ter o seu pico e depois ela começa a descer, começa a cortar, a parar de fazer efeito ali, porque o corpo ele está absorvendo e o que não absorve ele está excretando, ok? E aí vem de novo o horário de se aplicar, né? É mais comum aí aplicar NPH de manhã e no final da tarde, né? Dá um intervalo de 12 horas entre elas. A regular a gente vê gente fazendo até 3 vezes no dia, né? Ali antes do café, antes do almoço e antes da janta. A ação dela, da regular, gente, ela é rápida, tá bom? Ela é conhecida também como simples ou composta, de ação rápida ou média, tá? Então, se você aplicou esse tipo de insulina no seu paciente, o interessante é você orientar ele a tomar essa insulina e comer, tá? Por isso que o costume dela é se fazer antes de cada refeição. Porque pelo fato da ação dela ser mais rápida do que a NPH, bem mais rápida em vista da NPH, o efeito ali no corpo é rápido. Então, tomou, baixou. E às vezes, se baixar demais e esse paciente não comer, ele pode ali ter um desmaio, dar uma apagadinha, tá bom? Então, a forma que a gente orienta é: tomou regular, aí fazer a alimentação corretinha, tá bom? Para não baixar demais, para não descer demais, porque a ação dela é rápida. E a ação. Professora, Oi. então a regular não pode ter uso contínuo, não? É porque a minha sogra ela toma, só que a NPH toma de Pode, manhã e à noite. pode. A regular? A prescrição de insulina, ela varia de acordo com o caso de cada paciente, tá bom? Mas você pode, igual diabetes tipo 1, que aqui não tem cura, dependendo de como ela se encontra, como aquele paciente se encontra ali, os níveis de glicemia dele, ele fica fazendo uso da regular um bom tempo, entendeu? E outra coisa, dependendo se for um paciente que é difícil fazer o controle da glicemia dele, a gente não só utiliza a regular ou a NPH, mas a gente utiliza as duas, entendeu? Mas em horários diferentes, igual você tomou NPH, logo em seguida você toma regular, né? E aí toma o seu café. Aí antes do almoço você toma só regular, beleza. Antes da janta você toma NPH e a regular de novo, entendeu? Tanto que para você não furar muito um paciente, quando os dois fazem uso dos dois tipos de insulina, para você não furar muito o seu paciente, você pode aspirar as duas juntas. Só que nessa aspiração, a gente tem que prestar atenção em um detalhe que pode aí afetar o efeito da insulina, tá? Por quê? A NPH, ela é leitosa, né? Como a gente falou anteriormente, ela vai ser branquinha, aspecto tipo leite, por isso que a gente fala leitosa. Já a NPH, já a regular, ela é límpida, ela é transparente igual água, tá? Então, se eu aspirar a NPH primeiro e depois colocar aquela agulha ali contendo a NPH num frasco de regular, eu vou começar a cristalizar a minha regular. Por quê? Porque a NPH ela é leitosa, tá? Ela tem outros componentes que a regular não tem. A regular, a gente fala insulina humana, né? Ela é igual a que o corpo produz, né? A NPH não. A NPH são dois hormônios juntos ali
utilizados para abaixar a glicemia, a insulina daquele paciente. A regular não, ela já é de acordo com o que o nosso corpo, o nosso próprio corpo produz. Por isso que a ação dela é rápida, que a gente fala, né? O seu corpo, ele tem um déficit ali nessa produção. E aí você taca a insulina de uma vez, né? Que é a insulina igual a que o corpo produz, você vai baixar muito rápido a glicemia desse paciente. Então, por isso que ele faz uso dela e precisa comer, para ficar um valor ali ajustado, tá? Não pode ficar nem muito alto e não pode ficar nem muito baixo, porque também muito baixo vai causar problemas a esse paciente, tá? Então, o uso da insulina, a gente fala assim, uso contínuo, porque o paciente, ele está há anos fazendo uso de NPH e tal. Mas vamos supor que é um paciente que regulou, é um paciente novo, não é um idoso, né, que já tem outros problemas de saúde, desencadeia aí problema de glicemia. Às vezes, se ele chegar ali num parâmetro onde a glicemia dele estabilizou, continua daquela forma, às vezes o médico pode suspender a insulina e aquele paciente fica só no comprimido, tá? Então, isso depende do quadro do seu paciente, a forma como ele desenvolveu a diabetes, se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2, tá? Isso tudo é assistido no quadro do seu paciente quando tem uma prescrição de insulina, seja ela NPH ou regular, ou ambas as duas sendo aplicadas nesse paciente, entendeu? Então, por mais que uma seja lenta e a outra rápida, não tem problema ser de uso contínuo ou não, né? O paciente está há 3 anos, esse paciente toma insulina. A vida toda, desde criança, esse paciente toma insulina, porque ele tem diabetes tipo 1. Não, isso não interfere, tá bom? Então, voltando aqui, pessoal, aqui tem a foto da seringa, né? De 100 unidades, que é aí a própria para aplicação de insulina, tá bom? Aqui nós vamos ter outro exemplo também de prescrição. Aqui, por ser uma insulina, uma seringa própria, tá? Aqui tem o número 10, 20, 30, certo? Aqui tem informações que são interessantes para a gente conhecer a seringa de insulina, tá bom? A gente tem esse espaço aqui vago, por quê? Quando a gente aplica a insulina no paciente, não fica um pouquinho nessa parte aqui, no biquinho da sua seringa? Então, basicamente, a parte que fica aqui, que não é injetada no seu paciente, é a parte que fica acumulada aqui, tá? Porque a gente não começa a contar dessa linha aqui. Essa linha aqui, ela é considerada linha zero, tá? Ela é chamada de linha zero da graduação. Esse aqui é o erro de aproximadamente 1 divisão de escala. Porque aqui você vai ter uma unidade, tá? Que vai ficar parado aqui quando você injetar, tá? E aí a gente fala que a gente não tem perda, né? Ah, tem que aplicar 28 unidades, mas aí aqui fica um tanto parado. Tá, o tanto que fica parado aqui, beleza, você aspirou aqui numa linha zero, uma quantidade que fica, e você não conta a partir dessa linha. Você começa a contar a partir daqui. Então, 2, 4, 6, 8, 10, ok? 10, tá vendo aqui o número? 10, 20, 30. Então, zero, linha zero, você vai ter um pouco de insulina aqui. Você começa a contar a partir dessa linha para baixo. 2, 4, 6, 8, 10. Então, a seringa de insulina, cada risquinho aqui, cada linha, ela é considerada a 2 unidades. Ela equivale a 2 unidades, ok? Na seringa de 1 ml, não. Você vai ter essa linha zero também. E aí você vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Cada linha é equivalente a 1 unidade, ok? Então, quando você chegar aqui no 10, onde na seringa de 10 seria aqui a gente administrando 10 unidades no seu paciente, na seringa de
1 ml, que não é a própria para insulina, aqui seria equivalente a 5, porque cada linha é equivalente a 1 unidade, e não a 2 unidades, igual é aqui na seringa de insulina, ok? Então, vamos lá. Prescrição médica, 20 unidades de insulina NPH, rotulado 100 unidades por ml. Então, esse aqui é o rótulo do meu frasco aí de insulina. É uma NPH contendo 100 unidades internacionais por ml. E seringa de insulina graduada de 100 unidades por ml. Então, isso aqui é uma seringa própria para insulina. Eu preciso de cálculo? Não, eu não preciso de cálculo, porque eu posso, conhecendo a minha seringa, eu posso contar a partir daqui. São 20 unidades, então eu vou aplicar essa quantidade aqui, a linha aqui marcando 20, né? E se fosse 16, vamos contar? 2, 4, 6, 8, 10, né? 12, 14, 16. Eu aspiraria a insulina até aqui e aplicaria no meu paciente. Ela é fácil de contar, ok? Avançando, vamos ir para um outro exemplo. Utilizando o mesmo exemplo, de uma prescrição de 20 unidades de insulina NPH, tendo frasco de 100 unidades por ml. Porém, na unidade, nós só vamos ter seringas de 3, ok? Então, como a gente faz o cálculo, pessoal? Aqui, ó, a gente precisa saber que aqui vai vir o frasco, né? Qual é o frasco? Qual é a descrição no seu frasco? Aqui, ó, tendo frasco de 100 unidades por ml. Então, aqui a gente vai colocar 100 unidades. 100 unidades para quantas ml? Uma, né? Então, aqui é seringa de 1 ml, ok? E qual é a minha prescrição? 20 unidades? Ok. Então, 20 unidades. Quantas ml eu aplico no meu paciente com a seringa de 3? Eu não sei. O meu X é o que eu quero descobrir, ok? Aqui, pessoal, a gente tem um mnemônico, tá? Que é o quê? Para não esquecer, FSPX. Fui salvo pelo X. Então, você segue aí. Fui salvo pelo X. Frasco, seringa, prescrição, seu X, tá? E aqui, vamos pôr os números aqui informados para mim, né? Na minha descrição aí do meu cálculo. 100 unidades é a apresentação do meu frasco, né? 100 unidades eu tenho a cada quantas ml? A cada 1 ml, correto? E qual é a minha prescrição? 20 unidades que esse paciente ele deve tomar aí de insulina. E o meu X? Qual o valor do meu X? É o que eu quero descobrir, né? Porque eu vou usar aí uma seringa de 3 ou de 5 ml, ok? A seringa de 3 ou de 5 ml, a quantidade ela é equivalente, tá bom? Então, vamos lá, multiplicamos cruzado, né? 100 vezes x, 1 vezes 20, ou 20 vezes 1. Então, vai ser 100x igual 20 vezes 1, que é igual a 20, né? O 100 vem para o lado de cá, para o lado do 20, dividindo, tá? Então, vai ser 20 dividido por 100, que é equivalente a 0,2 ml. Então, você deve aspirar 0,2 ml na seringa de 3 ou de 5 ml para aplicar no seu paciente 20 unidades de insulina NPH. Tudo certo, pessoal? Tá tranquilo o cálculo até aqui? Ele é bem facinho, visto os outros cálculos de medicação que a gente deu até agora. Então, vamos aí para outro exemplo. Esse aqui eu acho que seja... Débora. Oi. Então, mesmo se na unidade tiver a seringa de 3, eu vou aspirar só 1 ml? Fazer o cálculo só com 1 ml? Isso, só com 1 ml.
Por que com Sim. 1 ml? Deixa eu te mostrar. Porque aqui em cima a gente vai pôr a apresentação. Você lembra que no cálculo de administração de medicamentos, a primeira parte é sempre a apresentação do seu frasco? Sim. A insulina também é a mesma coisa. O seu frasco, ele tem uma apresentação de 100 unidades a cada ml, tá? 100 unidades por ml. Então, significa o quê? Que você tem 100 unidades de insulina em 1 ml, tá? Se você aplicar 1 ml no seu paciente, você está aplicando 100 unidades de insulina. Então, isso aqui você já sabe que é a apresentação do seu frasco. O que você quer descobrir é quanto você aplica no seu paciente utilizando uma seringa de 3, tá? Ou de 5 ml, porque aqui não tem como a gente só contar olhando as linhas, igual a gente faz numa seringa de 1 ml ou numa seringa própria para insulina. Aqui ela é um pouco mais complicado. A medida dela não é a mesma que de 1 ml e nem da insulina. Então, por isso que a gente faz o cálculo da regra de 3, para a gente não aspirar errado, tá bom? Porque é raro, né? Mas como pode acontecer, isso aqui é algo que a gente precisa ter conhecimento também. Sim. Então, em cima é 100 unidades a cada 1 ml, porque é a apresentação do seu frasco aqui, tá? Da sua insulina. Mesmo tendo uma seringa de 3 ou de 5? Sim, é porque em cima, olha aqui, em cima sempre vai ser a apresentação da sua medicação. A insulina também é uma medicação, tá? Se você tem um frasco com 100 unidades contendo 10 ml, então você vai colocar o quê? Qual é a apresentação do seu frasco? 100 unidades a cada 10 ml, tá? Só que aí, o seu frasco de insulina é 100 unidades por ml. Se é por ml, esse aqui equivale a 1 ml, né? Isso. Então, é o que você põe aqui primeiro. 100 unidades, 1 ml. A apresentação da sua insulina. Embaixo é o que você quer descobrir. É a sua prescrição sendo aplicada no seu paciente numa seringa de 3 ml. Entendeu? Ou ficou alguma dúvida? Entendi. Tá? Não, entendi. Beleza. Então, você já sabe que você tem 100 unidades a cada 1 ml. O médico prescreveu aí para o paciente tomar 20 unidades de insulina NPH na parte da manhã, via subcutânea, tá? Você só tem a seringa de 3, então você quer descobrir quantas ml você aspira na seringa de 3 para aplicar no seu paciente. Então, a gente faz o cálculo de regra de 3, multiplica cruzado e monta aqui o nosso cálculo, ok? 20 vezes 1, 28 vezes 1, 28. 100 vezes x, 100. O 100 passa para o lado de cá, dividindo. Então, a gente vai dividir 28 por 100, que é equivalente a 0,28 ml, tá ok? Lá na seringa de 3 ml, você vai ter 0,2, 0,5, 0,3. Então, se 0,3 é 1, você sabe que você vai aplicar uma linha acima de 0,3, tá bom? Mais um exemplo aqui, pessoal. Em cima ele tá 28, mas vamos substituir aí por 30, que esse aqui é um exemplo de 30 unidades, tá? 30 unidades de NPH via subcutânea, sendo que você só tem seringa de 3 ml. A gente vai montar aqui a nossa regrinha de 3, 100 unidades a cada 1 ml, que é a apresentação do seu frasco de insulina, tá? E você tem que administrar 30 unidades. Então, é 30 unidades, o x aqui, que é a quantidade que você quer saber de ml que se aplica nesse paciente, numa seringa de 3 ml, tá? Multiplicamos cruzado. 100 vezes x é igual a x, 30 vezes 1 é igual a 30, tá? Então, 100 passa para o lado de cá dividindo, 30 dividido por 100, o x ele é igual a 0,3. Então, 0,3 é a quantidade de insulina que você vai aspirar e vai aplicar no seu paciente, ok?
Aqui, pessoal, é um frasco de insulina, tá? Insulina aí humana NPH. Aqui, ó, o frasco, ela tem 100 unidades por ml. Olha aqui a apresentação do nosso frasco, ok? E hoje, até na minha unidade aqui de saúde, a unidade básica de saúde, nós estamos recebendo essa canetinha aqui, ó, para aplicar insulina. Ela é muito mais prática, ela poupa tempo, facilita também para o paciente ele aplicar em casa, né? Que às vezes para o paciente aspirar, eu não tenho seringa de insulina, e eu tenho que explicar para o meu paciente como se aplica numa seringa de 1 ml. Eu não tenho nenhuma das duas. Como que eu vou explicar para o meu paciente que para ele tomar na de 3 ml, né? Então, essa daqui ela facilita demais, porque nesse localzinho preto aqui, ó, ele tem a quantidade, tá vendo aqui marcando 0, aí depois vem marcando 10, marcando 20. Então, você vai ajustar de acordo com o que o paciente precisa tomar. Isso aqui é uma canetinha fechada, isso aqui não fica aparecendo, tá? Isso aqui é azul igual essa parte aqui de cima. É porque a gente abre a caneta, posiciona a agulha nesse local aqui, depois fecha ela de novo. Aí você aperta aqui e o paciente ele põe nele e aplica. Ela é muito prática, muito fácil de utilizar, muito bem bolada. A agulha ela pode ser usada mais de uma vez, né? Ela fica bem protegida. É uma caneta individual, você aplica num paciente só. Então, por isso a agulha dela acaba sendo utilizada mais de uma vez, tá? Ela é utilizada aí até umas 3 vezes, esse paciente pode utilizar. E aí aqui você vai girando até pôr na unidade que o paciente tem que tomar. É 10, então você põe aqui no 10, encosta na pele e aplica, que aqui a contagem dela é de uma seringa. Ela vem 100 unidades também por ml. Então, ela vai e aplica, o paciente aplica nele mesmo, ela é bem prática. Então, é bem bacana. Pessoal, tem aluno aí com áudio aberto e tá falando junto aqui, tá atrapalhando um pouquinho. Fecha, por favor. Então, pessoal, tem sido comum agora a gente encontrar esse tipo de insulina aqui, tá bom? NPH, da regular ainda não se disponibiliza. E aí nós temos também no frasco, farmácia libera muito, é o frasquinho, né? Onde a gente aspira com a seringa e aplica. Mas agora a gente está começando a ter nas unidades esse tipo de insulina também. E ele é muito bem embolado, bem prático e acaba ajudando bastante o paciente, né? Porque é igual a gente viu aqui, a seringa de 1 ml se conta de um jeito, a seringa de insulina se conta de outro. E a seringa de 3 ou 5 ml a gente precisa fazer cálculo. Então, um paciente que é idoso e muitas das vezes não tem um acompanhante que fica ali o tempo todo com ele, pode ter dificuldade de manusear. Ou até às vezes um paciente que para aplicar no filho tem uma certa dificuldade de estar esperando ali, contando tudo bonitinho, a caneta ela facilita demais, porque ela regula ali a dosagem e aplica a quantidade certinho. Então, o controle dela para estar fazendo essa aplicação de insulina, ela é melhor. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, em relação aos cálculos? Alguma dúvida? Aqui não coloquei muito exemplo de cálculo, porque é bem tranquilo, é bem fácil. O cálculo de insulina, tanto que eu deixei ele para a gente ver aí por último, porque não tem muito mistério. Segue aí o mesmo cálculo de medicação de medicamentos, né? De administração de medicamentos,
Porém, a apresentação do frasco dificilmente ela muda. Vai ser sempre aí 100 unidades a cada 1 ml. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Se não, a gente encerra a nossa aula aqui. Não? Não, tranquilo. Tranquilo? Por mim tá tranquilo. Alguém mais quer se manifestar? Fazer alguma observação também para contribuir para a aula também. É Não, nenhuma bem-vindo. dúvida. Então, beleza. Na hora das atividades, nós chama, viu? E chama mesmo, né? É claro, não é besta. Tá certo. Mas essa agora, cálculo de insulina e as perguntinhas da aula de diabetes vai ser mais tranquila. A que pegou aí para vocês foi cálculo de gotejamento, mas conforme vai praticando também vai se tornando mais fácil, mais simples. Todo mundo gostando dos estágios, pessoal? Aí animado para encerrar o curso, todo mundo perto de formar, bom demais. Você vem com aquele cálculo de gotejamento de novo, viu? Você vem com ele. Agora acabou, Polly. A gente está encerrando até a disciplina. Graças a Deus, minha filha, que aquilo lá mexeu com minha cabeça e o corpo todo. O exercício bom foi esse de cálculo de gotejamento, que vocês nunca fui tão requisitada na vida. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? A gente encerra aqui a nossa disciplina, nossas aulas aí sobre cálculo de medicação, o que era viável para a gente, importante a gente saber. Nós estudamos, nós apresentamos aqui, tá? Creio eu que a partir da semana que vem vou sentar com Josélia certinho e ver, a gente inicia a disciplina de urgência e emergência, tá bom? E até no final dessa semana eu estou disponibilizando para vocês 2 exercícios, um de diabetes, que é da aula anterior a essa, e um de cálculo aí de insulina, ok? Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, até mais.